Pronto, então vamos lá, gente, né? Então, assim, eu tenho hoje, assim, uma honra muito grande de apresentar Eduardo, né? Que aceitou o nosso convite, então, Eduardo Jorge a Fonseca Lima. Ele é um pediatra, né? Além de um grande pediatra e já famoso na área das vacinas e das imunizações, agora certamente ficará também no campo ético, que com certeza quem acompanhou a trajetória assim dele, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar talvez os últimos 20 anos, um pouco mais de perto, e sei de que certamente tudo que ele vai falar aqui é reflexo das atitudes dele no dia a dia, do ponto de vista ético, realmente. Então, a gente fica feliz de ouvir uma pessoa que vai falar de ética quando a gente conhece a história, né? Então, Eduardo, ele agora está como conselheiro, né, do Conselho Federal de Medicina, representando aqui Pernambuco. E a gente também tem uma história grande com a educação médica, com formação de residência, né? É, 30 anos trabalhando como um coordenador da Coreme, do IMIP, e assim, é uma pessoa com uma experiência grande, tanto no atendimento pediátrico geral, né, como também com a formação dos profissionais. Então, Eduardo, seja bem-vindo e obrigada desde já, porque aceitou nosso convite. Fique aí à vontade. Então, pessoal, muito boa noite, muito feliz de estar aqui hoje. Então, agradeço a Luciana as palavras, mas a metade é pela amizade. E eu quero dizer que eu não sou um especialista em bioética, a gente vai conversar alguns princípios bioéticos aplicados a uma emergência pediátrica. Eu acho que o debate posterior será bem mais interessante do que a minha apresentação, mas vamos começar. Então, vamos começar relembrando alguns princípios éticos básicos e eu começarei pela importância do sigilo. Então, no juramento de Hipócrates, tem várias traduções, mas essa talvez seja a que se aceita atualmente como a mais fidedigna. Então, aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Depois, Santo Agostinho, em relação à confissão do padre, ele dizia: o que sei por confissão, sei o menos do que aquilo que eu nunca soube. E o que é que diz o nosso Código de Ética Médica nos seus princípios fundamentais, artigo 11? O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. Ainda no capítulo 9 diz: é vedado ao médico, artigo 73, revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Eu trouxe essas questões, que isso a gente fará um link quando a gente for ver os casos clínicos. O artigo 74 fala especificamente da criança ou do adolescente. Então, o artigo 74 é vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente, criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Falando um pouco de adolescência, já começa uma confusão na definição. OMS, adolescência é o período que vai dos 10 aos 19 anos. Juventude, dos 15 aos 24. Conceito da OMS. Se a gente for
para o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento muito valorizado e, do ponto de vista das questões éticas, deve ser bem seguido. As crianças são consideradas aquelas abaixo de 12 anos e os adolescentes de 12 a 18 anos. Isso também tem algumas implicações práticas, essas pequenas diferenças. E aí a gente começa com o adolescente nas suas festas, nas suas ficadas, nos seus namoros, nas suas experimentações sexuais, de substâncias ilícitas. A primeira pergunta é para se manter o sigilo da atividade sexual do adolescente, da sua experimentação ocasional de drogas. E a gente tem esses dois artigos publicados na revista Residência Pediátrica, e tem esse último manual de orientação da consulta do adolescente, elaborado pela SBP. Então, o que a gente vai começar ao contrário. O que é para manter o sigilo? Então, ficar, namoro, iniciação sexual, desde que não tenha sido violência ou sedução, experimentação de psicoativos, sem sinais de dependência, ou seja, a primeira vez que fumou um cigarro de maconha e coisas parecidas, orientação sexual ou conflitos com a identidade de gênero, prescrição de contraceptivos, muito pelo contrário, deve ser estimulado que o pediatra, o herbiatra, faça isso e que isso seja mantido em sigilo. As IST, desde que o adolescente tenha maturidade para adesão ao tratamento. Então, todas essas situações é para manter o sigilo. Aonde eu quebro o sigilo em uma consulta do adolescente? Na presença de qualquer tipo de violência emocional, maus tratos, sexual, bullying, interpessoal no namoro. Uso escalonado, cada vez maior e frequente, de álcool e drogas ilícitas, ou seja, quando houver um sinal de dependência química, de uma doença. Autoagressão, hoje em dia bastante frequente, ideações suicidas ou fuga de casa, tendência homicida. Gravidez e aborto. São duas situações que, num adolescente, há um certo risco de vida, e a gravidez a gente deve estimular que o adolescente conte a seus pais, deve chamar os pais para que este momento seja compartilhado do médico que está atendendo com os pais. Caso haja uma recusa e você perceba que isso não vai acontecer, você tem que contar. Da mesma forma do abortamento, sorologia positiva para HIV é um pouco controverso, mas no documento está dizendo que pode se quebrar e comunicar aos familiares, especialmente pensando no tratamento adequado. É uma doença que requer um tratamento crônico e é muito complicado esconder este tratamento e, evidentemente, ao seu parceiro ou parceira sexual. Não adesão a tratamento, o que deixando o adolescente em situação de risco, ele ou de terceiro, também está autorizado a quebra do sigilo, e no diagnóstico de doenças graves, quadros depressivos e outros transtornos mentais, são possibilidades de ser quebrado o sigilo, lembrando que todas essas condições
é importante que o adolescente seja informado que vai ser quebrado o sigilo e o motivo que está se tomando tal conduta. Facilitando, o sigilo é quebrado só para a gente ter as situações mais frequentes na gravidez, dependência química, ideação homicida e suicida e em qualquer violência que esse adolescente esteja sofrendo. Um outro item fundamental em uma emergência é o prontuário. O prontuário é o instrumento de maior segurança para o médico. A gente sabe que a emergência é uma situação sempre de estresse e um quantitativo grande de paciente, mas a gente precisa se lembrar que ele é o principal instrumento de proteção da criança, do adolescente e do próprio médico. O que diz o nosso Código de Ética Médica. É vedado ao médico, no artigo 88, negar ao paciente, ou na sua impossibilidade ao seu representante legal, acesso a seu prontuário. O prontuário é sempre do paciente, nunca é do médico, nunca é do hospital. O médico pode guardar este prontuário, o hospital pode guardar, o prontuário terá sempre essa característica de ser do paciente. Deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem risco ao próprio paciente ou a terceiro. E aí a pergunta de quem pertence o prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição, mas ele pertence ao paciente, e como ele pertence ao paciente, o paciente tem direito de ver seu prontuário. Importância da privacidade do atendimento. A OMS ressalta que o indivíduo de 10 a 19 anos, que é a definição da OMS, ele tem direito de ser atendido sozinho em um espaço privado em sua consulta, e nós sabemos que as nossas emergências geralmente não estão preparadas para atender o adolescente em uma situação de emergência. Então, a definição de bioética é um conjunto de princípios que guiam na prática médica, considerado o que é ético e o que não é ético. Essa é a definição mais prática de bioética. Tem algumas particularidades na pediatria, que é o motivo da nossa conversa, do nosso bate-papo hoje. As crianças são vulneráveis e frequentemente incapazes de tomar as decisões autônomas. A autonomia do paciente é algo em crescente na bioética no mundo inteiro. E aí a criança e o adolescente, essa questão da autonomia, como a gente vai conversar, tem algumas particularidades. Os 4 princípios fundamentais: a autonomia, acabamos de comentar, o respeito pela capacidade da decisão do paciente, da decisão compartilhada, pelo menos com os pais. O princípio maior, o princípio da beneficência, que é promover o bem, promover o bem-estar do paciente. O princípio da não maleficência, é evitar dano ou sofrimento desnecessário. E aí entra os princípios da ortotanásia, distanásia, eutanásia, vamos ver um pouco sobre isso. O princípio da justiça, que é a garantia da distribuição equitativa de recursos e tratamentos. E aí, nas emergências, as filas das emergências, as filas de UTI em período de sazonalidade respiratória, vamos comentar também mais adiante.
Então, autonomia na pediatria, como eu comentei, esse é um movimento mundial. A gente vê vários países, tanto da Europa como da América do Norte, cada vez mais nos processos, levando em consideração a opinião da criança, mesmo que legalmente ela não tenha a capacidade jurídica de decisão, mas há um estímulo que ela seja ouvida. Então, a capacidade de decisão da criança precisa se avaliar desta conversa o grau de maturidade e de entendimento. Quantas vezes a gente já não atendeu um pré-adolescente de 9 anos que tem uma capacidade de entendimento bastante razoável. A questão do assentimento da criança, então, respeitar a opinião e os desejos também da criança, e lembrando sempre que os TCLE, né, dos projetos de pesquisa, hoje a gente precisa do consentimento informado, tanto dos pais e da criança, se ela já tiver uma certa idade, uma certa capacidade de entendimento. Conflitos entre a autonomia dos pais e o benefício da criança. Talvez vocês vão se identificar muito facilmente com os casos que eu demonstrarei. Então, conflitos de valores da decisão dos pais, o que os pais imaginam que é o melhor para a criança, com o que é verdadeiramente a melhor opção para a conduta para aquela criança naquele momento. Intervenções judiciais, quando envolver a delegacia da criança e do adolescente, o conselho tutelar, a assistente social do hospital. Os princípios da beneficência e não maleficência da urgência, ele assume algumas características, né? Nós estamos falando em situações críticas, mais difíceis, as decisões precisam ser mais rápidas, nós não temos tempo para tantas consultas, então, diante de uma emergência e um conflito ético, às vezes, a gente precisa estar melhor respaldado, e é essa, eu acho que a intenção principal da nossa conversa hoje, avaliação sempre de risco e benefício, sempre dentro da lógica de evitar intervenções desnecessárias, especialmente as intervenções invasivas. Situações bioéticas específicas nas urgências pediátricas. Caso de abuso infantil, lembrando sempre que a identificação deste abuso, e nós, como profissionais que estamos atendendo, temos obrigação de denúncia, obrigação. Recusa de tratamento por questões religiosas. Recentemente, tomou as manchetes a decisão do Supremo Tribunal Federal de apoiar a não hemotransfusão de sangue em testemunhas de Jeová que manifestaram previamente este desejo. Nós vamos ver que isso não se aplica à pediatria. A pediatria ficou de fora da decisão do Supremo Tribunal Federal. Tratamentos paliativos e cuidado em fim de vida. Distribuição de recursos à equidade, né? Garantir acesso equitativo a todos os pacientes de maneira mais ética e mais justa possível. Prioridade do atendimento às famosas pulseirinhas verdes, amarelas e vermelhas, especialmente em cenários de sobrecarga de plantão. Algumas situações culturais e sociais que precisam ser respeitadas, a diversidade cultural, nós temos que lidar nas emergências também com diferentes valores e crenças religiosas,
e aí não é só essa questão de sangue ou não sangue da testemunha de Jeová, mas também indígenas, religiões de africanas, então todo esse cuidado com essas crenças, né, o acesso dessas práticas religiosas dentro de algumas situações que não altere a conduta médica. Equidade, mais uma vez, do acesso aos serviços de saúde, a importância da igualdade e da justiça. Eu começo pelo mais simples, esse caso clínico de uma recusa de transfusão de sangue por razões religiosas. O contexto, um menino de 7 anos chega à emergência com hemorragia interna grave após um acidente de carro com sinais de choque hipovolêmico. Seus pais, membros de uma religião que proíbe transfusão de sangue, recusam a transfusão no pré e no intraoperatório. Então, o dilema bioético aí é se a equipe médica deve respeitar a autonomia dos pais. A gente está falando que a autonomia é algo em crescente no mundo inteiro, e sua crença religiosa, ou deve intervir judicialmente para salvar a vida da criança. Então, a discussão será sempre entre beneficência e não maleficência versus autonomia dos pais e direitos religiosos. Como eu comentei, agora no dia 25 de setembro, né, foi dado o julgamento do STF que as testemunhas de Jeová têm o direito de recusar procedimento que envolva transfusão sanguínea. Vamos ver o mérito desses 2 juízes. Então, o que tem a ver com pediatria, eu destaquei aqui. Testemunha de Jeová, quando maiores e capazes, veja que ele deixa muito claro, quando maiores e capazes têm o direito de recusar procedimento médico que envolva a transfusão de sangue, com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. Como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis pelo SUS. Mesma coisa, o de baixo, é permitido ao paciente, no gozo de sua capacidade civil, ou seja, os adultos, recusar-se a submeter-se a tratamento de saúde por motivo religioso. A recusa a tratamento de saúde por razões religiosas é condicionada a uma decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive vinculada por meio de diretrizes antecipadas da vontade. Então, independente da gente achar que isso foi um equívoco do STF, nós hoje, se o paciente deixar isso previamente registrado, informado, enquanto ele está lúcido, que ele se recusará a tomar transfusão sanguínea, deve ser respeitada essa decisão do paciente, lembrando que isso não se aplica à pediatria, é só para o paciente capaz. Caso 2, suspeita de agressão infantil, muito comum nas nossas emergências, infelizmente. Uma menina de 4 anos é trazida à emergência com múltiplas lesões. A mãe diz que a criança caiu, mas a equipe médica suspeita de agressão devido ao padrão das lesões. Então, qual é a responsabilidade da equipe médica ao lidar com pais que podem ser os agressores? Quando denunciar
e como proteger esta criança que você está vendo na emergência. E se não foi agressão? E se foi só uma suspeita infundada do pediatra? Pode acontecer. A discussão bioética, a gente vai para os princípios fundamentais. O maior princípio, não maleficência. Proteger esta criança. Justiça. A criança tem direito à proteção. E os limites da privacidade dos pais e da autonomia, ele não é maior do que a sua obrigação como plantonista de uma emergência diante de uma suspeita. Pode ser uma suspeita, você não está afirmando, mas se há uma suspeita, medidas precisam ser tomadas. O que é que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre isso? No seu artigo 13, os casos de suspeita, que é isso que acontece em uma emergência, ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra uma criança ou um adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Artigo 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de assistência à saúde e de ensino de comunicar a uma autoridade competente os casos que tenha conhecimento envolvendo, mais uma vez, gente, a suspeita ou confirmação de maus tratos, é passível de multa. Caso 3, suspeita de abuso sexual, também comum nas nossas emergências. Uma menina de 6 anos é trazida ao pronto-socorro por sua mãe, que relata que a criança está com dor abdominal baixa e na região genital. Mudou de comportamento nas últimas semanas, apresentando medo de ficar sozinha e se retraindo em situações sociais. Durante a avaliação clínica, a criança demonstra sinais de ansiedade e evita responder perguntas relacionadas a queixas genitais. Dilema bioético aí. O profissional de saúde, na emergência, né, com aquela fila de paciente para atender, deve investigar e abordar o possível abuso na emergência, como balancear o direito à privacidade da família com a obrigação ética, legal e moral, eu diria, de proteger a criança. Então, que passos devem ser tomados? Sempre há uma dúvida, sempre há uma angústia da equipe quando atende um paciente com a suspeita de abuso sexual. Então, essa atenção à abordagem inicial. O profissional deve criar um ambiente seguro, acolhedor, não acusatório para a criança e para os seus cuidadores. Não sabemos se aquilo é uma verdade ou não. Garantir que a equipe esteja treinada para identificar sinais físicos e comportamentais que possam indicar, sugerir abuso sexual. Anamnese e coleta de informações, realizar uma anamnese com cuidado, sem pressionar a criança a fornecer detalhes, porque isso é um trauma a mais para esta criança. Permitir que ela relate o que quiser no seu próprio ritmo. Obter informações dos responsáveis com muito cuidado com a linguagem não falada, mas expressa em olhares, sem acusar ou gerar defesa dos cuidadores. Mas é importantíssimo que se observe qualquer inconsistência das histórias. A seguir, exame físico cuidadoso, respeitando sempre a privacidade e a dignidade da criança.
documentar detalhadamente todas as observações de um prontuário, e aí a gente traz outra vez a importância do prontuário, especialmente nessas situações que você está prevendo que poderá ter questões éticas posteriormente envolvidas. Notificação compulsória é obrigatório. Em caso de suspeita de abuso sexual infantil, a notificação deverá acontecer ao Conselho Tutelar ou delegacia. Ela é obrigatória e tem que ser feita imediatamente, durante o plantão. Então, a proteção da criança é uma responsabilidade ética e legal do profissional de saúde. E aí a grande pergunta é, e se não for? E se for só uma suspeita? E se o médico estiver enganado? É muito mais prudente essa situação de informar uma suspeita que não se comprove, do que você deixar passar esta criança, retornar para a sua casa sem ter tomado a obrigatoriedade da comunicação às autoridades competentes. Então, encaminhar para o atendimento especializado, encaminhar para uma equipe especializada, se tiver na sua cidade, em casos de abuso, de preferência com uma equipe multi, com psicólogo e assistentes sociais. Se necessário, fornecer apoio emergencial com abrigamento no hospital. É de madrugada, não vai conseguir comunicar o conselho tutelar por alguma questão, mantém esta criança internada até a garantia da comunicação às autoridades competentes. Evidentemente que o sigilo médico, aí voltamos ao começo dos primeiros slides, o sigilo é fundamental, só compartilhado com a equipe, com as autoridades legais. Neste caso, é possível, é legítimo, é ético. E essa comunicação com a família tem que ser de forma clara, respeitosa, explicando os passos, sempre isso não é fácil. Uma coisa é eu estar aqui dando esta aula, outra coisa é a pessoa estar atendendo esta família com uma criança vítima de abuso sexual. Caso clínico 4, limites da autonomia dos pais. Então, contexto. Um menino de 8 anos é levado ao pronto-socorro com quadro de desidratação severa e febre alta após vários dias de uma infecção intestinal. Evoluiu para sepse. A equipe recomenda internamento imediato para administração de fluidos, antibiótico, monitoramento adequado. Os pais, porém, recusam o internamento, afirmando que preferem levar a criança para casa, que vai dar soro oral, que vai dar o antibiótico que for prescrito, e eles acreditam que o filho vai se recuperar e que a hospitalização não é necessária. Querem assinar o famoso termo. Por muitos anos, né, a gente achava que o termo de responsabilidade dos pais era um documento que nos garantiria que tínhamos feito a nossa missão. Atendemos, identificamos, orientamos que precisava de um tratamento X, os pais não quiseram, explicou, assinou o termo, estaria tudo bem para a equipe médica. Então, isso não é assim. Então, a autonomia dos pais, os pais têm o direito de tomar a decisão em nome dos filhos menores. Entretanto, muito maior que a autonomia dos pais é os princípios da beneficência e não maleficência. O pediatra tem a obrigação
de fazer o que é melhor para a saúde e vida da criança e de evitar danos que possam ser causados pela falta de tratamento, além do princípio da justiça. Condutas a serem tomadas passam pelo pediatra da emergência. Explicação detalhada do diagnóstico e do risco, sem fazer pré-julgamento. Se colocar no lugar da família, tentar entender por que ela não quer internar aquela criança. Deve comunicar de forma clara, respeitosa, explicando o diagnóstico, os riscos do tratamento e as possíveis consequências da recusa do internamento. Os pais precisam entender a gravidade da situação, deixar isso muito claro, e isso muito claro num prontuário. E aí entra uma novidade cada vez mais em pensamento legal, né? Embora esta criança tenha só 8 anos, a criança do caso clínico, a gente precisa conversar também com ela. O tio, a tia quer internar você, porque você precisa tomar um antibiótico na veinha para ficar bom, precisa passar uns dias aqui no hospital. Os seus pais estão receosos que aconteça alguma coisa com você aqui, e nós já explicamos ao seu pai, à sua mãe, que é muito melhor para você, que a gente está preocupado, que a gente quer que você fique bom. Então, isso não é expor a criança como a gente acha, não é aumentar o estresse da criança. Evidentemente, se você perceber que ela tenha uma idade para um discernimento, ela precisa ser explicado isso também ao paciente, à criança. Então, primeiro passo, vocês já sabem muito bem, negociar e empatia, né? Explicar que o internamento talvez não seja tão prolongado, mas que a gente precisa estabilizar primeiro esta criança. Então, é manter esta confiança que o que a gente quer naquele momento é que os pais concordem com esse internamento. Manter empatia pelas preocupações e crenças dos pais, porque eles estão receosos, respeitando a sua perspectiva, enquanto reforçamos a importância do tratamento. Tentou esta conversa, explicou, tentou de todas as formas negociar com a família esse internamento. Não resolveu. Exemplo. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se restarem infrutíferas as tentativas do médico em face das dúvidas quanto ao tratamento ministrado pela equipe médica e da recusa de fornecer a alta a pedido, mais uma vez acionar a justiça, a vara da infância e da juventude deverá ser acionada até a resolução do conflito. Então, mantém esse paciente na emergência, se for de madrugada, até que no outro dia saia a decisão ou da delegacia da criança ou, idealmente, em caso de internamento, da vara da infância e da juventude, que eles fazem isso de forma muito rápida. Normalmente, em 6 horas, eles têm para responder. Acionar o conselho tutelar, por quê? Porque são eles que vão acionar a vara da infância e da juventude. Então, é mais fácil que o conselho consiga a documentação adequada para que esta criança continue a ser tratada. Lembrando sempre que a legislação brasileira ela protege o direito à vida e à saúde das crianças. E, nesse caso, a intervenção do pediatra para o tratamento é sempre levada em consideração muito mais do que a autonomia do médico. Evidentemente, tudo muito bem registrado, comprovado, a
indicação do internamento. Então, documentar toda esta conversa que teve com os pais, as explicações que foram dadas, a negociação, isso é crucial que isso esteja num prontuário médico. E aí, o objetivo final do pediatra é sempre garantir a saúde física, mental e social da criança. Uma outra coisa muito comum, né? Dentro dessa mesma coisa, o termo de responsabilidade e alta a pedido, né? O paciente está internado já há 2 dias, a mãe e o pai fazem um barraco na enfermaria, quer ir embora, quer assinar o termo, quer ir embora para casa, mesmo sem ter as condições de ter alta. O que é que diz o ECA e o que é que diz o Código de Ética Médica? Vamos lá. Termo de responsabilidade e alta a pedido. É frequente dos hospitais, né, o médico proceder essa coisa de alta a pedido. Então, e a lavratura de um termo de responsabilidade assinado pelos pais como forma de se buscar isenção de qualquer consequência ou ato. Tal conduta, tanto por termo de responsabilidade como da alta a pedido, afronta o que estabelece o ECA. O profissional da área de saúde, em especial o médico, o pediatra, é o responsável naquela hora pela vida e saúde do paciente, não podendo esquivar-se de sua responsabilidade diante de um pedido de pais ou responsáveis. Mais uma vez, reafirmo, tudo muito bem documentado no prontuário. O que diz o nosso Código de Ética Médica sobre isso no seu artigo 4, 6º e 31º? Artigo 4. Eduardo, rapidinho. Bota aí, por favor, ocultar essa imagem, essa coisa do compartilhamento de tela, porque está em cima de alguns textozinhos. Tá. Onde tem ocultar. Isso, Pronto. ótimo. Então, artigo 4. É vedado ao médico deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal. É vedado ao médico. No artigo 6º, também é vedado ao médico atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais. Então, teve alta porque o pai pediu, porque a mãe fez um barraco. Artigo 31. É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante de decidir livremente sobre execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de risco iminente de morte. Isso não se aplica à criança, o artigo 31 do Código de Ética Médica. Não se aplica à criança que ela é incompetente do ponto de vista jurídico. No artigo 31, a gente deve se basear no que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, 2 conclusões aí. A autonomia dos representantes legais, ela é relativa e o médico não pode desprezar os riscos envolvidos em sua conduta de dar alta a pedido ou concordar com a assinatura de um termo de responsabilidade. O médico, ao negar uma alta a pedido dos responsáveis, ele estará, sim, respeitando os princípios bioéticos da beneficência, fazer o bem, não interrompendo o tratamento, da não maleficência, não fazer o mal, pois estará prevenindo um dano, e da justiça, equidade. A criança não tem culpa, vamos falar assim, de ter nascido naquela família. Ela tem que ter o acesso ao tratamento.
Então, isso respalda a ação do médico. O médico pode e deve negar se vislumbrar risco envolvido. Uma outra situação que acontece dos hospitais é tornar difícil a convivência da família com a equipe médica e o paciente precisar de continuar a ser internado. Eu posso dar uma transferência do paciente para outro hospital, alegando questões administrativas, sim, isto é possível. Você deve providenciar uma transferência, garantir uma vaga em outro serviço, de preferência, aí é um conselho, acompanhar essa transferência, não é obrigatório, mas se há um clima que não se consegue mais, convivência harmônica entre pai e mãe e equipe, a gente pode transferir este paciente por questões administrativas, desde que garanta um leito em outro hospital de igual complexidade, onde vai ter acesso a continuar o tratamento do mesmo jeito. Essa também é uma questão que acontece com certa frequência. Casos clínicos 5, limitações de recurso em situações de emergência coletiva. Então, após um desastre natural, um hospital sobrecarregado com muitas crianças gravemente feridas, a cheia agora de Porto Alegre, então a equipe médica precisa tomar decisões rápidas sobre quem priorizar para o tratamento, pois os recursos humanos e materiais em caso de catástrofe são limitados. Então, isto é legal, isso é ético e isso está previsto. O que é que a gente precisa é, mais uma vez, lembrar do princípio da justiça, a distribuição equitativa de recursos, beneficência, não maleficência, e deixar muito registrado os critérios que está sendo tomado para atender uma criança A inicialmente, ao invés de uma criança B. Concluindo, são frequentes os desafios bioéticos em uma emergência pediátrica, a gente sabe disso, quem vivencia o dia a dia de uma grande emergência, com certeza se identificou com todas essas situações que eu coloquei aqui como exemplo, a importância do diálogo sempre entre médicos, pais e a equipe, e tendo, como sempre, o princípio da bioética como um guia do melhor interesse, que é a preservação da saúde da criança. E, como sempre, da vida em tudo, utilizar bom senso. Eu termino as minhas aulas sempre com alguma frase do mestre Ariano Suassuna, e aí está mais uma frase dele: como sou pouco e sei pouco, faço pouco que me cabe, me dando por inteiro. Muito obrigado, e vamos para a parte principal, que é a conversa, o diálogo, já que Joca disse que tem tantas pessoas aí que sabem muito mais bioética do que eu, com certeza, e vai ser um debate muito interessante. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Certamente, né? É coisa do dia a dia, seja da enfermaria, seja da emergência, né? E como você disse, às vezes a gente fala, não, mas é assim, é o direito, a gente não deve fazer, mas na hora, a família é difícil, ela consegue transformar 12 horas no verdadeiro inferno, né? A gente tem hora que a gente só fica dizendo, meu Deus, vai dar 7 horas, vai dar 7 horas, vai dar 7 horas, e não chega, chega 8, não chega não, não chega 7. Realmente não é fácil. Mas aí vamos abrir para perguntas. Clarice tinha a colocação do atestado, que ela já estava antecipando na discussão, a dúvida, se quiser perguntar, ou qualquer outra pessoa, podem botar no chat, quem não estiver conseguindo falar. Oi, boa noite. Obrigada, viu, Lu, por lembrar.
Doutor Eduardo, muito obrigada pela aula, foi excelente. Realmente, assim, são temas muito difíceis, né, e que trazem muitas dúvidas. Recente eu comecei em um outro serviço, que tem desafios diferentes dos que eu estou habituada lá no serviço que já trabalha há mais tempo, né? Acho que muita coisa que isso contemplou na aula. Mas aí uma dúvida que a gente fica muitas vezes é quando a família solicita, por exemplo, vamos precisar afastar uma criança da escola, né? Por uma doença contagiosa. E aí a família informa que não tem com quem deixar essa criança. E aí pede que a gente emita um atestado informando para a empresa, né, que a pessoa trabalha, que ela não pode trabalhar porque tem que ficar com a criança que não pode ir para a escola. E aí, como é que a gente deve agir nesses casos? Então, pergunta importantíssima, né? Hoje a gente tem um programa do CFM, que é o Atesta CFM, que vai facilitar a vida dos médicos, né? Um documento de acesso universal, que o médico receberá, que está fazendo o atestado, a empresa também, neste caso, de dispensa para acompanhar o menor doente, é um direito da trabalhadora. Então, a criança e o adolescente, do mesmo jeito que tem o direito durante o internamento até o acompanhamento, se for uma família que não tenha uma estrutura de apoio adequada, uma criança que precisará tomar antibiótico de horário, esse é um atestado justificado, adequado, não é gracioso a gente oferecer que esta criança, em tratamento ambulatorial, tenha um acompanhamento para tratamento. Evidentemente que tudo vai de bom senso, né? Uma criança que está só com um resfriado comum, um atestado de 1 dia, 2 dias, né? Uma criança que está com a pneumonia, a gente faz isso com o tempo que o tratamento exigir. Mas sim, a resposta é sim, a gente pode dar o atestado colocando que para acompanhamento e tratamento adequado do seu filho menor por X dias. Tá, joia, obrigada. Lembrando aquela questão do CID aí, né? Que eu acho que, eu não sei se a gente tem os estudantes, ou às vezes residentes, né? Que para a exposição do diagnóstico, você tem que ter a autorização da família. E que geralmente elas mesmas dizem, né? Não, doutora, tem que botar, porque senão lá não aceita. Aí elas mesmo que já pedem. Mas aí é bom, de toda forma, a gente também tomar cuidado com essa questão. Isso que a Luciana comentou é importante. O CID não é obrigatório, nenhuma empresa poderá exigir o CID, normalmente elas exigem, né? Mas, assim, como a pediatria normalmente são quadros infecciosos que não precisa de tanto sigilo, então, se a mãe concordar, você poderá botar o CID, ou não, se ela não quiser que coloque o CID. Normalmente, em pediatria, essa é uma questão menor. Joca, vai aí. Opa, já sou eu, mas que maravilha. Olha só, obrigado, Eduardo, é muito difícil colocar em 30 minutos o eixo principal, né? O que tu conseguiu fazer aqui foi criar uma freeway entre Recife e Porto de Galinhas, mas existem várias maneiras da gente chegar até Porto de Galinhas, talvez por outros meios, né? Cada um dos casos aqui, eu fui anotando algumas coisas, e a gente teria diversas variações de discussão. A gente tem aqui o Paulo Carvalho, a Denise, o Vitinho, a Patrícia, de fazer um congresso para discussão de casos sob o ponto de vista só de casos clínicos, só de situações de emergência, porque a gente precisa, e mesmo assim, tem as variações locais, né? Porque entra cultura, entra momento. Já que a sessão aqui está sendo gravada, eu vou pedir a opinião de vocês todos, né? Principalmente a tua, Eduardo. Eu vou dar um exemplo de um caso que não aconteceu no nosso hospital, porque está sendo gravado, mas que poderia ter acontecido
que é a variação do primeiro caso, esse que envolve gravidez, adolescente, a faixa etária, tá? Digamos que uma criança de 12 anos more com outro adolescente, uma guria de 12 anos, more com um adolescente de 16 anos, por exemplo, certo? Inclusive com a mãe, ou seja, a sogra presente, todo mundo está de acordo, e essa menina engravida. A gente não está falando de violência sexual, a gente está falando de uma menina de 12 anos que é consentido tudo, inclusive com a mãe presente, e ela, por algum motivo, tem algum corrimento, uma dor abdominal, chega numa emergência que não é a nossa, mas que é aleatoriamente alguma, e aí ela tem uma história de um corrimento, e há pouco faz uma investigação, ela fez um aborto espontâneo há, sei lá, um mês atrás. O que tu faz com isso? Como é que a gente lida sob o ponto de vista de bioética? Porque aqui tem uma criança, isso aí é estupro, o menino tem 16 anos, tem 15, mas existe um consentimento, inclusive, das famílias. E agora? Como é que a gente faz? O que a gente faz para proteger não só a criança de 12 anos, mas com certeza a criança que vai ser gerada daqui a pouco, porque não foi gerado esse ano, vai ser gerado no ano que vem. Então, olha as variações do mesmo tema, né? Então, eu queria saber a opinião, o que a gente faz diante de uma emergência como essa? Então, pergunta importantíssima, né? Eu ia até colocar isso. Abaixo de 14 anos, a presunção de estupro, mesmo que o ato sexual seja consentido, mesmo que o parceiro também tenha 14 anos. Certo? Então, abaixo de 14 anos, a presunção de estupro. Acima de 14 anos, a gente tem que saber se há consentimento ou não há consentimento. Abaixo de 14 anos, a gente presume que há um estupro e a família sabe, o pai sabe e a mãe sabe. Essa criança está casada, foi feita uma antecipação de maioridade e casou, é um raciocínio. Normalmente isso nunca acontece. Essa criança não está casada, mas os pais permitiram, conhecem que há um relacionamento sexual dentro de casa. Se um dos dois, ou mesmo os dois, tiverem menos de 14 anos, é uma situação delicada, mas a gente tem o dever de comunicar como uma possibilidade de estupro pelo o grau de maturidade de uma criança de menos de 14 anos engravidar e o risco para a sua saúde. Acima de 14 anos, se há a certeza que houve o consentimento, não há obrigatoriedade de comunicar à justiça. Há obrigatoriedade de comunicar aos pais, caso os pais não saibam. Então, são dois namorados acima de 14 anos, mas ainda na adolescência. Engravidou, não é para comunicar à justiça, é para comunicar aos pais, que é adolescente, quebra-se o sigilo pela gravidez. Agora, abaixo de 14 anos, é presunção de estupro, tem que comunicar também às autoridades competentes. Mas é uma matéria complexa, porque você comunica, o pai e a mãe vai dizer, não, eu sabia disso, eu consentia, são namorados, moro da minha casa, os dois, e aí é uma questão. Mas aí você, como médico, você tem esta obrigação. O andamento jurídico vai acontecer de acordo com o pensamento das autoridades competentes. Até porque, né, eu já atendi uma menina, quando ela era mãe, né? Eu estava como pediatra na sala de parto na maternidade de uma maternidade que trabalhava aqui. E essa menina, na verdade, tinha o consentimento da mãe, mas ela era aliciada pela mãe. Uhum. Então, tem essas questões também, né? A mãe e o pai sabem,
Mas aí você tem que ver qual é essa realidade em que essa criança também não está submetida, né? Vitor? Olá, pessoal. Oi, doutor Eduardo, tudo bem? Eu Tudo sou bom? Vitor, sou de Santa Catarina, sou do Hospital Materno Infantil de Santa Catarina, sou coordenador do departamento de emergência e tem o pessoal da nossa equipe aqui também. Nós fizemos uma média de 6 mil atendimentos por mês de crianças de 0 a 14 aqui no Santa Catarina. Uma dúvida que a gente sempre tem dificuldade, sempre porque tem dois perfis de médicos quando atendem crianças com suspeita de abuso. Aquele que avalia a criança e ele quer colocar tudo que tem no exame físico, ó, tem uma alteração e tal. E tem outros que dizem assim, não, eu não sou perito, não tenho obrigação de colocar nenhum tipo de alteração no exame físico, até porque se eu botar alguma coisa, eu posso ser chamado depois pelo judiciário, e o médico tem muito medo de ir na frente do juiz, né? Então, assim, qual que é a recomendação? Assim, a gente tem que fazer meio que uma avaliação é, minuciosa da criança, uma descrição minuciosa, se eu vejo sinais ou lesões de alguma coisa que envolve o abuso. A nosso papel é simplesmente ali indicar a PrEP, indicação, fazer uma avaliação de lesões por queixas. Qual que é o papel assim, do colega que está atendendo ali? Então, pergunta também importantíssima, né? O pediatra ele não é o médico legista. Ele não tem, especialmente em relação a ímen. Então, ele não tem a obrigação de descrever ímen íntegro ou não íntegro. Agora, laceração, ferida, algo maior, ele tem a obrigação de descrever isso no prontuário. E aí será o IML que fará o laudo legal. Você fará o laudo pediátrico. Lacerações, contusões, áreas arroxeadas, edema, vermelhidão. Isso são termos que você, como médico plantonista, deve colocar e não deve colocar uma suspeita, uma interrogação. Lacerado, esse tipo de coisa, a gente deve se precaver e não colocar, mas descrever o exame físico do que um médico generalista, pediatra, é capaz de descrever. Clarice? Eu lembrei de mais uma aqui. Realmente, eu acho que dá para a gente passar a noite inteira, né? Às vezes a gente tem alguns pacientes portadores de doença crônica que aderem muito mal ao tratamento. E aí, a partir daí, passam a ter consequências graves dessas doenças, né? No serviço que eu trabalho, isso acontece especialmente com os diabéticos. Então, nós temos alguns adolescentes que internam de forma sistemática e que têm uma adesão muito ruim ao tratamento. E, às vezes, a gente fica pensando o que mais que a gente pode fazer, assim. Cabe uma denúncia por negligência? Cabe acionar alguma coisa? O que a gente pode fazer como pediatra? Porque a criança, ela não vai... Por exemplo, uma família que responsabiliza uma criança pela própria insulina, ela não pode ser responsabilizada por isso, né? Então, como que a gente pode agir do ponto de vista legal nesses casos? Então, também essa é uma situação extremamente comum que você está falando, né? Lembrando que insulina é de responsabilidade de um adulto, é uma medicação que deve ser feita sob supervisão, até que o adolescente tenha um discernimento adequado sobre isso. Se é uma criança, um adolescente mais jovem, com 11, 10 anos, ele precisa ter uma supervisão na administração da insulina e cabe, sim, uma denúncia de negligência se isso for repetido. Se você conversa com a família, porque também é um tipo de paciente que é meio complicado. Às vezes ele foge da dieta, come um chocolate na rua, um brigadeiro na rua, não é só a administração da insulina. Mas se for falta da insulina e administrada sem supervisão, também cabe, sim, a denúncia de negligência.
E aí essa denúncia é feita como? A gente faz uma notificação, a gente aciona o conselho tutelar? Conselho tutelar. Conselho tutelar. E aí uma última agora, que eu acho que todo mundo já deve ter passado também. Quando uma criança está em observação no hospital e a mãe já está ali naquela violência verbal, já tem um tempo e de repente escapa uma violência física, né? Uma mãe que bate na criança dentro do hospital. O que fazer nesses casos? Toda vítima de maus tratos, independente de onde estiver, né, ela deve ser denunciada, amiga. Então, mesmo que seja uma reprimenda mais forte, um carão, uma tapa mais agressiva, mas se está dentro do hospital, se o pediatra, a enfermagem visualizou aquilo, ela precisa, sim, ser denunciada. Não é fácil. Ela está lá internada, você vai conviver com ela mais 3 dias, mais 5 dias, mas cabe, sim, a denúncia do caso, porque a gente sempre parte do princípio que a criança é o bem maior a ser preservado. Tá, joia, obrigada. A gente tem muita coisa, né, que às vezes a gente fica querendo perguntar do dia a dia. Valquíria, a última pergunta, vamos lá, Valquíria. Pegando um gancho na pergunta da Clarice, se essa violência da mãe contra a criança acontece durante o atendimento na emergência, a mãe vai embora, estava terminando o atendimento, a criança fez alguma coisa que não agradou a mãe deu um tapa na criança. Qual que é o procedimento? A gente tem que parar a consulta, reter a mãe e denunciar para o conselho tutelar ou mandar essa mãe embora, que já está terminando a consulta, e correndo? São situações clínicas na prática que a gente se depara com uma frequência grande. Realmente, se é uma consulta de emergência, não é uma consulta de ambulatório, você não acompanha esta criança, não vai ser internada, a minha orientação é que seja feita uma intervenção no momento. Minha senhora, meu senhor, seu filho é uma criança, ele não pode ser espancado. O senhor sabe que o senhor ou a senhora pode ser denunciado por estar dando essa tapa no seu filho, mas realmente uma consulta pontual, se não for algo gritante, se não for o motivo da queixa, se não tem uma lesão, uma escoriação no corpo, um hematoma importante, eu faria aí, nesse caso, uma orientação específica para aquele momento. E teria isso. Tenha cuidado que o senhor ou a senhora poderá ser, sim, denunciado por agressão. Ok, muito obrigada. Ok, gente. Gabriel, quer fazer alguma pergunta? Oi, pessoal. Para a gente encerrar. Não, queria só agradecer mesmo a participação aí. Eu acho que, né, é um assunto que sempre traz dúvidas, mais com algumas atualizações, né, que aparecerem na mídia, né, tanto as questões dos atestados, do reafirmação, né, do direito dos pacientes testemunhas de Jeová. Acho que daria para a gente ficar aqui discutindo casos clínicos bastante tempo, né? Agradecer, né? E dar boa noite aí para todo mundo. Então, vamos lá, né, gente? De hoje a 15, a gente não vai ter a reunião, porque vai estar em pleno congresso, né? Então, já avisando. Carol botou um comentário aqui, deixa eu dar uma lida, né? E tudo isso atrelado à violência que os próprios profissionais de saúde recebem. Sem dúvida. Como retaliação ao tentar informar, se meter e proteger os menores. Realmente é além de tudo isso,
né? Isso. Elas ficam, normalmente, quando se bate na criança na sua frente, o negócio em casa, imagina. A gente fica angustiado, né? Mas é complicado mesmo. Então, Eduardo, muito obrigada. Quero te agradecer aí por aceitar o convite. E nós voltamos, na verdade, daqui a 4 semanas, porque, como eu estava dizendo, daqui a 2 semanas a gente vai estar em pleno congresso, e aí a gente vai estar lá nas nossas redes, né, no Instagram, no YouTube, trazendo alguns highlights, algumas coisas assim que são mais importantes, novidades que conseguimos aprender, né, no congresso, e daqui a 4 semanas a gente volta nas nossas reuniões rotineiras. Joca, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Não, eu costumo, eu acho que a despedida está ótima, mas só por causa do Eduardo eu não podia deixar de mandar um beijo aí, né? Então, assim, que bom que tu está aqui com a gente, nos representando em várias outras instâncias, né? Um pediatra renomadíssimo, assim, e obrigado por hoje. A gente tem que proporcionar para nós mesmos esse tipo de discussão, porque ela é muito interessante, né? Muito interessante. Obrigado, Luciana, por ter organizado isso tudo aí, tá bem? Pessoal, obrigado. Então, vamos lá. Muito Tchau, bom. minha gente. Boa noite. Uma alegria ter estado aqui hoje com vocês. Boa noite. Volte sempre. Vamos falar de vacinas da próxima vez. Volta aqui. Boa noite, pessoal. Tchau, gente.